Senhor Jesus, Divino Mestre, é com alegria que nós aqui nos reunimos novamente, buscando intercâmbio fraterno, amigável de ideias em torno do Espiritismo, em torno da codificação. Hoje, o assunto do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao capítulo 1º da segunda parte, que trata dos Espíritos. Pedimos o Teu amparo, a Tua inspiração, a Tua luz, para que nós realizemos o melhor a nosso alcance, para que possamos, em conjunto com a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, aqui realizarmos o melhor, que os nossos modestos estudos desta noite possam ser compartilhados na nossa fraternidade, no fluxo e refluxo de ideias, de nós para o grupo, do grupo para nós, e nós contamos com o amparo e o apoio dos Espíritos amigos. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia, nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade então ao estudo, já referenciado na prece, a partir da questão 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher e ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Eu vou ler mais alguns para nós, então, contextualizarmos melhor aqui o assunto. 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Certamente, sim. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Vamos avançar aqui, porque o comentário de Kardec na questão 127 vai nos ajudar no entendimento aqui. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram, e para os outros, e a todos ama. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Esse assunto vai ser depois repetido na questão 779. Nós aqui, de vez em quando, abordamos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para
o comentário de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Bom, esse comentário aqui de Kardec é um texto muito robusto pela concisão que ele traz aqui. No tempo em que a doutrina espírita foi codificada, em função da exiguidade de tempo, não era possível aprofundar esse assunto. Então, por exemplo, questão 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? O caminho do mal nós vamos ver, tá? Lá no comentário de Kardec nós temos ajuda. Eles responderam: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Aqui eles não aprofundaram, só falaram nos desígnios de Deus e na liberdade de escolher que deixa a cada um. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando aqui sempre com espírito formado, espíritos que já receberam a coroa da razão, não mais com espíritos infantis. Em contraponto, espírito com letra maiúscula, espírito com letra minúscula, falamos na semana passada, o espírito com letra maiúscula é o espírito formado, já dotado da coroa da razão. Novamente, olha aqui, 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, sem dúvida há gradações entre os dois termos, certo? Certamente. Então aqui também não foi possível aprofundar, porque o aprofundamento disso não é fácil, é preciso estudar a evolução, trabalhar a evolução. E os aspectos da evolução, amigos, ainda não, naquele tempo não tinham sido devidamente aprofundados. Hoje nós temos mais subsídios. Temos subsídios em André Luiz, subsídios em Emmanuel. Embora nós respeitemos aqueles confrades que não admitem as obras de Emmanuel e André Luiz, mas nós aqui admitimos. Nós não temos problemas com essas obras. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim. Mas as eternidades serão mais longas. É o que nós dizemos aqui de vez em quando nós falamos da questão da função da revelação, seguir a revelação ou não seguir a revelação. A revelação tem por objetivo suavizar a marcha. Quem não quiser seguir a revelação vai sofrer mais tempo até descobrir pela dor o caminho correto. Nós vamos trabalhar o caminho correto. 126. Nós não vamos comentar porque todos os espíritos que chegam à perfeição não trazem máculas de imperfeições.
nem máculas do caminho que seguiram. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, aqui, essa é uma questão que nós não precisamos comentar muito. Então, o que eu quero comentar é, por exemplo, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram. Quais são os que se transviaram? Qual é o movimento que define transviamento? 127 que vamos ler de novo, porque aqui nós vamos focar aqui os comentários todos aqui, centralizar. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. O livre-arbítrio na pauta da tentativa e erro, seguindo os impulsos. Os impulsos que não são maus na origem. Conforme nós vamos aqui ver, Kardec, eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Aqui nós já dissemos que esse assunto isso é repetido de novo na questão 779, que trata da força para progredir. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não tenha certo maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, esse não é um assunto complexo. O caminho do bem é o caminho das leis naturais. O que são as leis naturais? São os instintos. Os instintos são as leis naturais. Que o princípio inteligente vai desenvolvendo ao longo da sua trajetória pelos reinos inferiores da natureza. Não, os princípios que dão origem às paixões, na questão 907, tá? Não são originalmente maus, porque senão Deus nos teria criado para o mal. Os instintos são leis naturais que nós desenvolvemos seguindo o determinismo divino na faixa do princípio inteligente, que é a força para progredir, que é a busca pelo melhor ou a busca pela felicidade. Na faixa do princípio inteligente, é a busca pelo prazer. Saciar a fome, saciar os instintos, tá? Essa é a busca pela felicidade embrionária. Então, nós estamos desenvolvendo, de forma embrionária, as forças criadoras da alma, que são as leis. O assunto não é fácil de ser tratado, não. Porque nós costumamos estudar as leis de Deus como sendo o Decálogo, por exemplo, como sendo dispositivos legais exteriores aos quais devemos obediência. Quando o Decálogo trazem diretrizes de segurança para que nós direcionemos adequadamente as forças naturais, instintivas que viemos desenvolvendo. Pergunto se ficou claro isso.
decálogo, dispositivo legal, diretriz legal para, utilizando a vontade associada ao livre-arbítrio, possamos canalizar adequadamente, segundo aqueles princípios, os instintos naturais que desenvolvemos. Tá claro? Porque eles é que são as leis. Já trabalhamos isso aqui. Quando nós falamos de lei, lei de associação, lei de trabalho, lei de reprodução, que mais? Lei de sociedade, né? Lei de reprodução, lei de trabalho. Estamos falando de poderes do pensamento e do sentimento. O pensamento irradia como onda e atrai como ímã. Então aí é o trabalho. Isso é trabalho. O conceito de trabalho em física, por exemplo, é trabalho. E o pensamento vai se irradiando e vai atraindo. O que o pensamento atrai? Coisas materiais? Não. O pensamento atrai pensamento. Consequentemente, se o pensamento atrai pensamento, o pensamento atrai pessoas e espíritos. Lei de associação, amigos. Tá claro? Lei de reprodução. Por quê? Porque através do pensamento nós estamos reproduzindo as ideias que esposamos e oferecendo como exemplo pelos hábitos. Lei de reprodução. Porque pensamentos, palavras, atitudes e ações são gerados pelo pensamento e pelo sentimento, pela razão e pelo sentimento. Então, lei de reprodução. Quando nós vamos nos associando pelo pensamento, plano da reencarnação, que vamos atrair os cônjuges, atraímos os cônjuges, atraímos os espíritos. Quando há uma fecundação, quem é que reencarna? Nós somos espíritos que estamos aí no caminho natural da evolução, quem vai reencarnar são os espíritos associados a nós. Quando partimos do mundo espiritual com planejamento, e nós conseguimos seguir o planejamento, os que reencarnam são aqueles que foram planejados, obedecendo à lei. Tá claro? Então, amigos, o pensamento é a lei. Alguém tem dúvida quanto a isso? O pensamento é a base de tudo. Tudo que existe, existe a partir do pensamento. O universo não é o pensamento divino em expansão? Nós criamos em cima do fluido cósmico, que é o pensamento do Criador. Co-criamos, melhor dizendo. Tem um certo limite. Então, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são um espírito perfeito. Espírito com letra maiúscula, que já recebeu a coroa da razão. André Luiz, ação e reação. Vamos lá. Página 89. O capítulo de ação e reação, porque é o capítulo 7, conversação preciosa. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas, no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição dos valores. Então, nós estamos falando aqui do princípio em que a razão está amadurecida, nós
entramos em contato com as diretrizes legais divinas, decálogo, só para nós aqui delimitarmos o assunto. Concordamos com o decálogo, admitimos o decálogo como código para a nossa vida, mas nós não queremos praticar o decálogo, nós queremos continuar no caminho do egoísmo, certo? Então nós deixamos o caminho do bem que vínhamos seguindo desde o princípio. Por quê? Vamos lembrar, o princípio inteligente começa pelo átomo, passa pelo vegetal, pelo reino animal. Quando ele aporta no reino nominal, que desenvolve o pensamento contínuo, ele está seguindo o caminho do bem. Porque Deus nos criou para o bem. O caminho do bem. O caminho do mal não existe para Deus, é zero. Deus não permite a prática do mal. Questão 551 e questão 135 de O Consolador, em que Emmanuel diz que o mal para Deus é zero. Por quê, amigo? Nós só fazemos o mal para nós mesmos. Quando, conhecendo a lei de Deus, as diretrizes das leis, as diretrizes legais, negligenciamos voluntariamente e desenvolvemos, então, o egoísmo, o orgulho. Desenvolvemos, então, o mal na intimidade. Aí nós vamos ser utilizados pela lei, porque Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo tem um fim útil, até o nosso mal vai ser utilizado como instrumento do escândalo e da justiça para retardatários, não para espíritos novos na evolução. Tá claro? Alguém quer comentar? Palavra aberta. Sabe, para que vocês contextualizem, quando nós dizemos aqui espíritos novos, aqui no livro Ação e Reação, fala dos espíritos, os espíritos que estagiam nas regiões de sofrimento no mundo espiritual, tá? Vamos lá? Eu vou achar aqui. Aqui, ó. Vou ler o texto aqui. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, é o capítulo 1. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados. Por quê? Porque cultivam o egoísmo, não concordam com as diretrizes das leis, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores, não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Precisa repetir? Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples, em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Claro? Erros naturais das experiências primárias. Por isso que nós vamos ter, lá na questão 955, os espíritos que estão em nulidade moral. Não vemos lá? Cada ser está jungido, preste atenção, cada ser está jungido por impositivos da atração magnética. Qual que é o mecanismo da atração magnética? Pensamento e sentimento.
Essa é a grande lei. Cada ser está jungido por impositivo da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, que é isso que estamos tratando aqui, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos, que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções. Tá certo, amigos? Mesmo cultivando boas intenções, nós vamos ainda cometer erros naturais, até que nós consigamos vencer a imperfeição, no nosso caso, a imperfeição que desenvolvemos. Porque nós não somos espíritos aqui novos, nós fomos novos lá nos primórdios, em outro mundo, não quisemos seguir as diretrizes divinas, viemos para cá em degredo. Ninguém se iluda. Ninguém se iluda. Estamos buscando corrigir percurso. Vou repetir o trecho aqui, que ele é muito precioso, tá? Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. Em nome de Deus, porque Deus não exerce a ação direta na matéria. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos, que a sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Ficou claro? E na página 62, desse mesmo livro, André Luiz repete, para ver aí a coerência do assunto. Ele vai dizer assim, ó, 62. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão. E assim ele continua aqui no outra tônica. Então, amigos, esse é o caminho do mal. O caminho do mal, ele não existe como criação divina. Ele é zero. Ele é tolerado pela criação divina para corrigir os incautos. Os maus corrigem os maus. Pela lei de atração magnética, vão se atraindo. Então, no mundo como a Terra, expiações e provas, e nós temos aqui 3 grupos, certo? Selvagens, semi-selvagens e adiantados. Os espíritos não estão aqui reunidos por um capricho divino, por um capricho dos espíritos superiores. Vamos reunir esses aqui lá naquele mundo lá e vamos ver o que vai dar. Não! Existe uma lei de atração muito mais poderosa do que nós podemos supor, que funciona em intermundos.
Nós podemos inferir e deduzir estudando as entrelinhas do que encontramos no Livro dos Espíritos, principalmente a questão 1018, em que depende de nós atrairmos para cá bons espíritos, questão 1018. Então existem leis. Por que a transição é demorada? Por que nós ainda estamos na expiação e prova? Por que Deus não apressa a transição? Porque isso seria derrogar a lei. Seria derrogar a lei. Qual lei? A lei de atração magnética, que é uma lei criada por Deus e que vigora naturalmente. Perceberam? Então, vai chegar um momento em que os espíritos serão... A reencarnação dos espíritos mais complicados será barrada. Mas, pelo que nós estamos vendo, ainda não foi. Podem estar reencarnando em número menor? Pode, mas não sabemos também. 2057 será aquele marco a partir do qual os espíritos maus, segundo esse conceito que estamos aqui estudando, não reencarnarão? Pode. Temos perguntado isso na reunião. Os espíritos já deram uma indicativa que pode, mas nós precisamos aprofundar o assunto. Eu pergunto se os amigos querem comentar, trazer algum ponto de vista aí, até o momento. Eu queria só trazer um trecho da Gênese, e acho que fala tudo que eu tenho falado, porque eu acho que essas questões todas aqui, que fala de livre-arbítrio, né? Tem muito a ver com a reflexão e também com o autoconhecimento. Sim. Né? Sim. No capítulo 3, chama exatamente o bem e o mal. Aí tem vários itens, eu vou trazer só um trecho do item 8 e um trecho do item 10, que ele fala assim: se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. E aí ele fala assim, a questão, pois, consiste... Qual que é o capítulo e o item? O capítulo 3, eu li um trecho do item 8. Capítulo 3, item 8. Item 8. Espera que eu vou anotar aqui. Pode ir falando que eu vou anotar no Livro dos Espíritos. Aí no item 9, ele fala o seguinte: a questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Então aqui entra aquela reflexão que o Santo Agostinho nos ensina, né? Que eu tenho que buscar em mim qual que é a origem da minha propensão ao mal, né? Certo. Pegar o olho do outro e jogar para mim. Esse aí é o item 9? Ele traz o item 9, finalzinho do item 9. E aí, só para finalizar aqui a minha participação, no item 10, ele traz o seguinte: o espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, aquilo que você trouxe até aqui, o espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. A princípio, semi-morais e semi-materiais. Depois, exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal.
não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Aí eu acho que fecha bem o que você trouxe aqui das paixões, dos instintos, do processo de evolução, né? Sim. Que só um pedacinho do São 3 itens aí, não é isso? que eu trouxe porque a 8, origem 9, do 8, bem 9 e 10. não trouxe ele todo não, trouxe só uns trechos que tem, Sim. sabe, muito a ver com o que foi falado até aqui, né? Achei Exato, interessante. exato. Então, é isso mesmo. Então, fechou o assunto. Então, se Deus tivesse criado o mal seria irresistível, Uhum. certo? Se Sim, Deus tivesse criado isso. um ser voltado para o mal seria irresistível. Por isso que a lei de amor é irresistível. Uhum. O amor é a grande lei. Quando se fala em atração magnética, estamos falando em amor. Em várias gradações desse amor. Na matéria, no campo do átomo, é atração magnética, é amor, Uhum. certo? Emmanuel fala, aliás, Emmanuel fala isso literalmente mesmo. Tanto é uma lei irresistível, a lei de amor, isso é o Evangelho segundo o Espiritismo que vai dizer para nós, que nós amamos qualquer coisa, na falta do foco, de acordo com as diretrizes divinas, nós vamos amar qualquer coisa, que é o resultado do egoísmo, certo? Então, as diretrizes de Moisés são para que nós direcionemos de forma correta o amor, que é irresistível. Nós amamos vícios, depois nos fazemos vítimas dos vícios, prisioneiros, e assim por diante. Não é? Então, essa é a grande lei. Não tem exceto maus pendores. Por que não tem maus pendores? Porque nós não fomos criados para o mal. O mal pendor só surge na faixa da razão, quando eu tenho contato com as diretrizes que Moisés traz, por exemplo, ou com outras diretrizes de outras culturas, mas eu não quero praticar. Então eu desenvolvo maus pendores. O que é o mal pendor? O que é o mal na prática? André Luiz nesse livro ajuda. Ele vai dizer que o mal é o bem feito exclusivamente para si mesmo, que é uma outra forma de nós entendermos o assunto. Porque quem está praticando o mal, ele está buscando o bem para si. Então ele não leva em consideração o direito do próximo. Por quê? Porque ele negligencia. Ou ele é um espírito novo, que está na faixa do erro natural. Porque vamos lembrar, entre nós aqui temos selvagens, semi-selvagens e os mais adiantados. Por que temos selvagens e semi-selvagens entre os mais adiantados? E esses mais adiantados são os que conhecem a lei de Deus, mas não querem, uma boa parte não quer praticar. Então o selvagem vai ser instrumento do escândalo para esses. E ao mesmo tempo, esses mais adiantados vão fornecer elementos intelectuais para os selvagens. Então o progresso é acelerado, perceberam? O progresso é acelerado. Então existe uma conjugação perfeita.
cuja base está a lei natural magnética de atração, tá? Os espíritos, os chamados técnicos, aos quais André Luiz se refere aqui, gerenciam o processo em nome de Deus. Gerenciam. Ó, esse aqui pode reencarnar naquele lugar. Aquele outro ali tem que continuar aqui. Esse outro aqui já tem que ir para outro mundo. E assim sucessivamente, perceberam? Quem gerencia? São os espíritos. Tanto que aqui no livro Ação e Reação, aqui, ó, o Druso, uma das atribuições do Druso é de banimento. O Druso tinha ou tem autoridade para banir espíritos. Porque são os espíritos que gerenciam em nome de Deus, perceberam? Assim como nós aqui, de repente aqui, nós aqui, ó. Né? Você pode falar assim, ó, o Fernando tem condição de já ir habitar Júpiter. Então o Fernando vai embora. Certo? É assim que funciona. Não tem exceto maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças, que seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus. Notem que Kardec mudou a palavra. A inteligência de Kardec. Porque se ele repetisse a palavra aqui, ia dar confusão. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus. Ele não escreveu desde a infância. Desde a origem. Qual origem? Essa origem aqui, ó. Por quê? Espírito com letra maiúscula. Princípio inteligente é espírito com letra minúscula. Está desenvolvendo-se. Vai tomando consciência de si lentamente. Quando ele desenvolve o pensamento contínuo, espírito com letra maiúscula. Quando a razão se abre, recebe a coroa da razão. Aqui na Terra. Pensamento contínuo, 200 mil anos atrás. Quando é que nós começamos a lidar com a razão aqui, segundo André Luiz? 40 mil anos atrás. Quando que a nossa razão amadureceu e recebemos o coroamento? 1260 anos atrás, Moisés. Uhum. Tá? Em termos didáticos, tá, amigo? Em termos didáticos aqui. Existe uma elasticidade. Né? Então, durante 40 mil anos, de 40 mil até Moisés, nós fomos trabalhando a razão, lentamente abrindo a razão, até que a razão foi coroada com o entendimento da lei. A partir daí, então, somos responsabilizados. Tá? Mas mesmo a partir daí, existe o erro natural, tá? Tem o erro natural de nós transformarmos o impulso natural do instinto em algo diferente. Aí não tem maldade ainda, é o trabalho natural, tentativa e erro, certo? Dúvida aí? Ficou claro isso? Ficou. Eu estava vendo no finalzinho desse parágrafo, ele também explica melhor. Sim.
Muito bem. Mais alguém? Mais comentários aí, amigos? Estou finalizando esse assunto. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus, desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Espírito com letra maiúscula, tá? Nem mal. Aqui Kardec está considerando que ele vai desenvolver a bondade, tá? Por isso que não é bom nem mal. Mas nós sabemos que o determinismo da lei é o do bem, tá? Não é nem bom nem mal. Ou seja, vamos para entender, vamos colocar aqui bondade. Porque a bondade é uma virtude que nós desenvolvemos de forma consciente, tomando decisões na pauta do livre-arbítrio, que vão contrariar o impulso natural do amor próprio, numa certa medida, tá? Que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio, definindo, só reforçando bem que a tendência para o mal é o egoísmo, amor próprio, o bem para si mesmo. Podemos avançar? Alguém quer trazer mais comentários aí? Anjos e Nossa, demônios. Diga lá, quem quer falar? não, só fica claro, igual você já falou, colocou, né, que esse mal que ele fala aqui não é para Deus, né? É Não. um termo dado por nós mesmos, para os homens, né? Sim, Porque se a gente lembrar da parábola do filho pródigo, né? sim, Entre aspas, a gente considera o outro como um mal que se desviou, que optou, mas ao voltar, ele foi acolhido como um filho, igualzinho o outro que estava lá, né, ao lado dele, é considerado um filho que usou da sua razão, da sua vontade e fez o que ele achou que era certo, né? sim, Percebeu que não era, voltou e foi acolhido do mesmo jeito, sim. né? Só para reforçar bem É. o que nós estamos dizendo aqui, tanto eu quanto o Luiz, é questão 551, que tem uma aparente contradição. Aparente. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. E aí? Não tem uma contradição? Se você pegar a resposta chapada, opa, isso aqui tá igual. Isso aqui tá errado, não é? Mas é o mal, amigos, essencialmente considerado. Ninguém tem o poder de fazer o mal para o próximo. Não. Deus não permite. Para o próximo, nós somos instrumento da justiça do escândalo. O mal nós fazemos no âmbito interior, que é o único âmbito que nós dominamos. O âmbito externo, nós não dominamos nada. Nós pensamos que dominamos. Nós estamos sob o controle das forças da misericórdia. Estamos encarnados aqui até quando for permitido. Senão não estaremos. Não estaríamos. E até quando. Tem um elemento aí que é o egoísta crasso. Então ele vai reencarnar aqui na Terra enquanto houver necessidade de reparação na falta da justiça de alguém. Então ele vai ser um instrumento. Eu acho que aqui cabe bem quando Jesus fala em Marcos, né?
Nada há fora do homem que, entrando dentro do homem, causa mal ao homem, né? Mas Sim. aquilo que sai do homem, né? Isso sim vai lhe causar o mal, né? Vai lhe causar mal, certo? É, Lhe, a si próprio, é. Sim, a si próprio. não é? Sim. Qual que é o versículo? Ah, não sei. Pô, mas não é possível, velho. Não, eu É vou descobrir. Marcos Descobrir no Google. 17. Hein? Eu vou achar, peraí. Não, aqui no Google, se você colocar no Google o versículo, ele te dá o nome. Se você colocar o texto lá, ele te dá o nome. Ele te dá Eu acho que é Marcos 17. Aqui, se você pegar o começo do versículo e digitar no Google e dar Enter, vai aparecer lá o Evangelho e o versículo. A ferramenta que pouca gente usa. Mas você quer saber o seguinte: você quer saber onde é que está? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você digita lá no Google. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enter. Aparecer lá. João, capítulo tal, versículo tal. Então, é uma ferramenta à nossa disposição aí para Deixa eu ver. economizar tempo. Viu, Luiz? Viu? Deixa eu ver Resolveu, aqui. resolveu seguir indicativo aí, certo? Apareceu? Eu quero anotar aqui. Marcos 7,15. Viu aí? Falei que era 7? Sim. Mas ia ficar aí Isso mesmo. caçando aí, que nem um desesperado aí, É. mano. Não, beleza. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina, que contamina o homem. Marcos 7,15. Marcos 7,15. Muito bem, valioso versículo. Tá vendo por que é bom estudar em grupo? Estudar em grupo é bom por isso. Alguém pode dizer assim, não, eu vou estudar em casa mesmo, eu não preciso de ir para a sala de estudo, não, porque eu aprendo sozinho aqui, não aprende. Vai ficar com o mesmo conceito. O espírito pode até te ajudar, uma intuição ali, mas vai ficar extremamente limitado. Aqui nós somos 5 aqui, ó, cada um com o seu estudo particular e os espíritos inspirando-nos. Então se torna muito mais dinâmico e enriquecedor. Isso é fundamental. Fundamental. É. Fundamental. Né? Anjos e demônios. 128. Os seres a quem aqui chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Aí nós depois já estudamos a escala espírita, tá? Não vou comentar, não. Alguém quer comentar? Enquanto eu leio aqui o comentário de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Os Só anjos, uma... pode falar. Não, eu ia falar isso. Ele fala que não formam uma categoria especial, nós vamos entender na 129 por que eles não são uma categoria especial, ou seja, não foram criados prontinho, né? Uma categoria à parte de Deus. Sim. A 129 Sim. 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala
percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Já falamos demais desse ponto aqui, né? Então vamos passar, vamos avante. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Aqui já é também um golpe no rustenguismo, certo? Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas. Então aqui já é uma toquezinho para quem gosta de os 4 evangelhos de João Batista Rustem. Está contrariando o ensino universal generalizado dos espíritos. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Sem dúvida que é também uma explicação cabível. Mas o que nos importa aqui é o enunciado que é errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores. Porque para os adeptos do rustanguismo e para a filosofia de Pietro Baldi, Deus criou os espíritos perfeitos e os que estamos reencarnados somos os que rebelamos contra a perfeição, então nós começamos a reencarnar. Desde o átomo, para poder, então, deletar a confusão. Isso não tem sustentação no ensino generalizado, universal, da doutrina espírita. Essa é uma outra seita, uma outra filosofia, que não deveria ter sido agregada ao espiritismo. Sim. Por aquela instituição que, erroneamente, contrariando o que Kardec buscava, se intitulou Casa Máter do Espiritismo. E aqui eu estou não só me referenciando a Allan Kardec, mas também a Herculano Pires, que também entendia da mesma maneira. Como nós somos seguidores do Espírito de Verdade, que é Jesus, e de Allan Kardec, o bom senso encarnado, nós aqui não temos qualquer preocupação dizer a verdade aqui. Foi um erro lamentável que gerou confusão no movimento espírita, ainda gera, um estrago grande foi feito, e temos o movimento espírita ainda dividido em seitas, opiniões pessoais, de médiuns, de palestrantes, de instituições, e a doutrina espírita mesmo pura e imaculada, como desceu do céu. Aí eu estou fazendo uma alusão aqui ao Apocalipse, a doutrina que desceu pura, não misturada do céu. Então, nós aqui estamos buscando aqui estudar exaustivamente o assunto para entendermos a doutrina espírita e não sermos mais desses que vamos enxertar desvios no corpo doutrinário do espiritismo. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, vão lembrar do que o Luiz já disse aí lá citando a Gênese. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus.
Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, com essas. Eu não vou nem ler aqui o comentário de Kardec, não vou abrir para vocês por causa do tempo. É. Na semana que vem a gente retoma. Pode falar, Luiz. Não, esse trecho aqui é muito tranquilo, porque quando você estava lendo, eu estava pensando, me imaginando eu, né, colocando aqui, vamos supor, eu sou um pai e se tivesse o poder de criar meus filhos, né? Vou fazer a criação dos meus filhos. Eu não vou criar, se eu estou criando, a criação parte do princípio de amor, né? Então, é ilógico, não tem como você encaixar isso aqui dentro que a gente acredita de Deus. Não tem jeito, não dá. Para a gente mesmo não tem jeito. Imagina você tem vários filhos. Você vai criar um filho para ser um desgraçado, para ser um corrupto por natureza, Sim. pensando no... Não tem como, não tem jeito de você encaixar, né? Eu acho que isso aqui só se encaixa. Você falou da questão 130. Quem tem essas ideias, tipo o russenguismo, ele está cortando um ponto essencial no espiritismo, que é o evolucionismo. Evolucionismo. O caráter de evolução das coisas. Nada foi criado pronto e depois estagnou e apodreceu. Não. Claro que não. A gente vem da base e vai conquistando. Exato. Só que no caminho a gente tem as quedas, né? Sim. Que é o desvio aí do egoísmo. Então, quando se leva em conta que Deus é justo e bom, lembrando que Jesus recusou o adjetivo de bom e disse que bom era Deus, então a bondade de Deus é algo... Se Jesus era bom, muito melhor do que nós. Tem alguém aqui que arrisca dizer que tem mais bondade que Jesus aí? Vai lá, seu Fernando. Você está calado até agora? Responde essa aí. Pô, você vai dizer que você está querendo dizer que o Fernando vai falar e já vai trazer uma abominação, é isso? Você sabe que eu tenho um chifrinho que fica tentando os outros. Você é aquele elemento que perde o amigo, mas não perde a piada, certo? É isso, nesse sentido. Então, partindo do princípio que Deus é justo e bom, que Jesus é o modelo e guia que recusou o qualificativo de bom, então é inadmissível. Criação de seres voltados eternamente para o amor próprio, para todo sempre. Que é isso que é maldade. Então tem muito misticismo ainda, religiosismo, tem muito catolicismo ainda no... O rustenguismo é um catolicismo assim mais sofisticado, para incluir, por exemplo, que para eles Jesus evoluiu em linha reta, não faliu, certo? Não faliu. E nós que estamos encarnados somos os que faliam. Então aí ajustam um catolicismo à doutrina espírita, mas isso é uma aberração, uma abominação, porque não está de acordo com o ensino generalizado universal dos espíritos. Ponto. Qualquer outra coisa que se queira dizer é sofisma. Nós lidamos aí com a reunião mediúnica há quantas décadas? Nenhum espírita até hoje chegou dizendo, e eu já frequentei em outras casas, chegou dizendo, olha, existe sim, o espírito é criado perfeito, os que estão aqui reencarnados são os que rebelaram contra Deus. Nenhum espírito nunca disse isso em 150 anos aí de doutrina espírita, consequentemente de rustenguismo. Então, amigos, sinto muito,
Sinto muito aí, mas aqui nós aqui somos meio João Batista, não temos medo de palavras e da verdade, tá? Muito bem, amigos. Então, o nosso horário está avançado. Alguém quer fazer comentários finais? Tudo certo? Quem vai fazer a prece hoje? Semana passada fui eu. Se Luiz. fosse... Depois do Luiz, na ordem alfabética aí. Volta, então, já que o Luiz volta lá no Fernando. Então. O Wander faltou hoje. Se o Wander na semana que vem tiver aí, ele faz a prece. Isso. Sou eu, então? Sim. Então vamos lá, ué. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pela essa oportunidade do estudo em grupo. Muito obrigado pelos Espíritos nos intuir, nos auxiliar no entendimento do estudo desta noite. Agradeço também aos Espíritos trabalhadores da tua seara, da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que estão ligados conosco, nos auxiliando no entendimento e no processo evolutivo. Te suplico também, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que não puderam comparecer esta noite, que os ampare, que os ilumine nas dificuldades que cada um está passando. Uma boa noite para todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Assim seja. Assim seja.